13 de abril. O índice acionou e confirmou, na verdade confirmou, né, o pivô de baixo. Então ele fez um impulso, fez a correção, beliscou aqui, né, testou o início do pivô, voltou e ontem confirmou o pivô de baixo. O primeiro alvo desse pivô está aqui no centro do pullback, né, do pivô, está aqui no 114. E o alvo, a projeção do pivô da perna, né, do pivô, está aqui no 114,050. Então, o que eu espero no intraday? Um pullback aqui, um teste da mínima do pivô que foi perdida para continuidade. Pelo fechamento ontem do leilão, me parece que vai ter um movimento aí corretivo, provavelmente para continuar a queda. No dólar, no diário, se a barra de hoje fizer uma mínima mais alta, teremos um fundo mais alto. E aí, se essa máxima aqui for superada, teremos o acionamento do pivô. Então, acompanhar o dia de hoje aí, se não perder a mínima, vai deixar um fundo mais alto. E se superar a máxima e der continuidade, aciona um pivô aí para vir buscar regiões mais altas. Por enquanto é isso. Fiz uma primeira operação aqui no índice, mas foi uma operaçãozinha curta, porque tempo gráfico maior, MACD vendedor, e muito próximo aqui da área de valor do tempo gráfico maior. Nos 10 minutos, está numa região de confusão, que ele está entre as médias aqui, MACD deu exaustão de venda, né? Não deu compra ainda, porque ele não está acima da linha zero, mas o histograma já deu exaustão da venda, e a condição dele aqui está complicada. Aqui no gráfico de Renko, ele deu uma lateralizada, só que aí quando ele veio testar aqui a linha d'água, deixou um box verde, eu fiz uma entradinha aqui com 1/4 da mão, para tentar buscar um reteste da máxima, de repente fazer um range aqui de lateralidade. E aí ele acionou, entregou a parcialzinha de 100 pontos, e aí na construção desse box aqui que estava tentando ficar verde, voltou, tentou, e aí numa volta que ele fez aqui, eu saí, e aí deu para pegar uns pontinhos. R$ 125 para começar o dia. E aí foi isso. Então o índice está numa região aí de indefinição, para mim muito mais para queda. O dólar, para mim, está no movimento de correção. Você vê que ele não ganha força aqui no MACD para cair. Então, isso para mim é muito mais uma correção de um pivô, né? Impulso, correção, para continuar, que é a mesma visão que eu tenho lá do diário. Então, por enquanto é isso. O meu stop no dólar, fiz uma compra atrasada dentro da área de valor aqui de venda, e aí não teve jeito. Por mais que o MACD aqui tá com exaustão dessa venda, exaustão da venda, isso. Mas a pressão aqui na área de valor ainda permanece. Então fiz a compra aqui, não me atentei para a região, e aí o mercado voltou na lata. Então foi isso. Aí com essa volta aí do dólar me deixou 2,41 negativo. Esperar um movimento limpo aí para poder estar operando. Fiz um tradezinho aqui no dólar. Tracei essa linha aqui de tendência de alta. E aí vi aqui também um triângulo, né? Então quando ele testou aqui, deixou a branca
não me deu tempo de entrar, aí aqui na outra eu entrei. Saí aqui próximo da região de máxima, essa tava com dificuldade de fechar, a ticagem aqui tava complicada, querendo voltar, hora ia, hora voltava, então acabei realizando aqui com 9,5 pontos, e aí consegui reduzir o prejuízo aí do dia. Agora eu fico esperando ele ir fazer o pullback para me pegar a retomada. Por enquanto é isso. Executei. Vamos lá. Então aqui, ó, nesse trade eu alfacei no dólar. Ele ficou brigando aqui para superar essa linha aqui do triângulo. Aí eu saí. E aí depois ele me deu essa entrada aqui. E aqui também eu dei uma alfaçada, senão ele teria dado meus 7 pontos. E eu saí aqui com 1 ponto. É que ele ficou vai e volta. E tava bem embaixo aqui da linha do diário. Foi perdida. Então aqui eu falei, putz, vai ou não vai, vai ou não vai. Nessa eu optei por sair com 1 ponto. Mas ele entregou 7. Então dei essa alfaçada. Depois disso o mercado não fez mais nada. Nem no dólar, nem no índice. Mercado morto. Eu fiz 2 trades aqui no índice. O primeiro foi nessa barra branca. Aqui pelos 5 minutos eu vi que ele veio testar a média. Então quando ele fez o teste da média, eu fiz a venda. Deu aqui um calorzinho, meu stop estava aqui em cima. Deu aqui um calorzinho. Entregou a parcial. E aí depois eu saí quase que na parcial com o restante. E aí fechou a branca. Fechou a vermelha. Alinhado aqui com as médias. MACD querendo buscar a venda. Então novamente fiz outra venda. Já entregou a parcial. Stop do restante já está no 0. E aí eu tenho aqui essa região antes da mínima do dia para ser pega, só que aqui tem um ajuste. Então eu vou deixar aí o trade na tela rolando para a gente acompanhar.
entregou a parcial, saiu pro restante. E aí com esse trade, vamos ver se eu fico positivo no dia. Fico positivo no dia. Beleza. Pelo jeito aí vamos acompanhar, mas essa condiçãozinha do índice aí tá bem feia. O dólar também não tem nada para fazer, também tá no mesmo ponto. No mesmo box, desde as 11h38. Na mesma região, fez mais nada. Mercado parado. Aqui, ó, tá segurando no ajuste. Segurou aqui. Região do ajuste tá sendo a região de briga. Realizei mais um trade aqui no índice. Esse aqui foi até mais por não achismo, mas muito mais por sentimento do que pela técnica, tá? Porque ele tentou perder a mínima do dia, rejeitou. Quando ele rejeita, eu entendo isso aqui como um trap. Inclusive em cima aqui do ajuste. E aí, estocástico aqui, nessa lateralidade, virando para cima. Então, com isso, quando ele fechou a barra branca que confirmou o trap, entrada, ele deu minha parcial de 100 pontos. E aí ele ficou brigando aqui na VWAP e na média de 80 nos 5 minutos. Então, quando ele veio testar aqui a máxima da barra anterior, da 1,5, e não conseguiu avançar acima da média de 80, eu finalizei o restante do lote. E aí deu mais um tradezinho aqui de quantos pontos? 90 pontos. Mais tradezinho de 90 pontos. Tomei 15 pontos de calor, andou 110. Saí com 90, tá bom? Já me deixando aí mais um pouquinho, engordando um pouquinho a conta aí, mais um pouquinho positivo no dia. Hoje é dia de rolagem do índice, então é um dia chato de operar. Pode ver que o gráfico aí, meu, diz bem isso, que hoje para operar Deus nos acuda, é mais fácil você ficar tomando stop do que qualquer outra coisa. E o dólar também está na mesma condição que eu mostrei anteriormente. Então, por enquanto, mais nada para ser feito. Se tiver mais algum trade, eu volto. Então, no dia, eu fiz mais um trade aqui, uma compra, aqui nos 5 minutos. Então, no índice, eu fiz mais um trade. Aqui pelos 5 minutos, o que aconteceu? Eu vi que ele perdeu a média, retornou, média de 8 estava abaixo de 20, tentou voltar para cima, não conseguiu. Então aqui eu fiz uma venda, deu a parcial, e aí eu saí também com o restante, saiu no 0 a 0. E aí depois eu fiz uma outra venda aqui, ó, pela barra vermelha. Então quando ela fez a branca aqui, respeitando as médias, fez a vermelha, eu antecipei, né, uma venda pelos 5 minutos aqui pelo alinhamento das médias, e depois fiz no gatilho normal. Entregou a parcial, tirou o restante no break-even. Depois ele deixou esse trap, foi tentando perder o fundo do dia. Aí eu dei uma alfaçada, peguei a parcial e saí com o restante. Mas teria entregue aqui os 200 pontos. E aí ele fez o retorno. Nessa que ele fez o retorno, eu fiz uma nova compra aqui na região das médias, no alinhamento. Deu a parcial, deu uma fraquejada aqui para buscar os 200 pontos, que estava mais aqui para cima. E aí eu saí também aqui com alguns pontinhos também do restante. Depois, o que eu vi?
Eu vi o rompimento dessa confusão, dessa congestão. Então, quando ele fechou aqui nos 5 minutos acima dessa região, acima da máxima, então aqui ele me deu sustentação de preço. E ele veio aqui construindo o pivô. Então ele veio, passou as médias, sentou nas médias, não fechou abaixo das médias, não conseguiu voltar. Impulso, acionou o pivô. Depois ele veio de novo nas médias, respeitou, deu um novo impulso. Então, quando ele fechou aqui em cima, eu entendi como um rompimento. Então, no fechamento aqui dos 5 minutos, fiz a entrada, entregou os 100 pontos, a parcial, e entregou os 200. Devolveu, veio testar a linha d'água, respeitou as médias, média de 8, já abaixo da média de 26. Então, aqui, box branco, abaixo das médias. Box vermelho deu gatilho. Eu coloquei a entrada porque eu acreditava que esse box vermelho ia fechar aqui. Quando perder no mesmo fechamento desse. Então eu deixei a entrada um pouco mais para baixo. Ele acionou, fechou, entregou a parcial e tirou o saldo no break-even aqui no 0 a 0. Então com esses trades eu encerro o dia. Positivo aí 2.624. O stop da manhã foi do dólar. E na parte da tarde o índice deu alegria, né? Então teve esse stopzinho aqui. Depois conseguimos recuperar, saindo aí positivo no dia. Por hoje é isso. Até mais. Tchau, tchau.